Na live de hoje, pessoal, a gente vai trazer alguns dos tópicos fundamentais da lógica, tá? Vocês sabem a minha opinião de que a lógica ela deveria ser estudada por todos nas escolas, né? Ela constitui, digamos assim, um dos elementos necessários e fundamentais de uma formação básica, tá? Uma formação intelectual básica. Durante a história, a partir do momento em que ela surge, ela sempre foi considerada uma disciplina propedêutica, né? Uma disciplina que deveria ser estudada no início de uma formação intelectual. E quando a gente fala formação intelectual, a gente não está falando de uma formação de intelectuais, de estudantes, de estudiosos, mas de qualquer pessoa que busque ser um letrado, né? Que não queira ser um analfabeto. Então a lógica sempre esteve presente. No Trivium, né? No Quadrivium, no sistema de 7 artes liberais, a lógica está lá no começo. Na Ordo Disciplinae do Santo Tomás de Aquino, também a lógica está lá no início, né? Então, durante toda a Idade Média, a lógica sempre foi considerada uma disciplina fundamental de ser estudada no início de uma formação de qualquer pessoa. A gente não está falando somente de estudiosos. A gente fala de filósofos, a gente fala de cientistas. E quando nós temos um filósofo ou um cientista que não estudou lógica, é óbvio que esse erro é muito mais grave, certo? É muito mais danoso e maléfico, mas também é danoso e maléfico para pessoas comuns que não estudaram, né? Assim como pessoas comuns que não estudaram português, matemática, coisas básicas, veem no seu dia a dia os malefícios diretos disso, da mesma forma a pessoa que nunca estudou lógica, ela vai sentir também esses malefícios. Então eu entendo a lógica como um componente essencial de qualquer formação, defendo que ela deveria ser estudada nas escolas, né? E por isso, como eu sei que ela não é estudada nas escolas, no vídeo de hoje eu vou trazer uma série de tópicos básicos de lógica para você estudar. Você que quer correr atrás da sua própria formação, né? Não quer ficar para trás. Eu passo esses tópicos para você por sua própria conta ou com a minha ajuda, tanto faz, buscar resolver essa sua deficiência intelectual. Se vocês se interessam por esse assunto, acha que vai ser de utilidade para vocês, peço que vocês deixem um like. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, peço que se inscreva no canal, tá? E não deixe de compartilhar também esse vídeo com mais pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas desse conteúdo. Então, a lógica, né, uma das divisões mais fundamentais que é feita da lógica, é uma divisão das suas partes integrais. A lógica tem 3 partes integrais, tá? 3 matérias principais, por assim dizer. Que é a divisão feita com base nas operações da inteligência, tá? Então, para quem é completamente leigo, Aristóteles, os escolásticos defendiam que nós temos 3 operações básicas da nossa inteligência, tá? As 3 partes integrais da lógica, né? As 3 matérias principais que devem ser estudadas na lógica são a concepção, o juízo e o raciocínio, tá? O que são essas operações intelectuais? São atividades que a nossa inteligência faz, né? Os escolásticos definiam que o intelecto ele tem um bem próprio que é a verdade. Então o intelecto busca a verdade. E é por meio dessas operações da inteligência que a gente alcança a verdade. Agora, o que é interesse da lógica não é tanto essas operações em si mesmas, mas aquilo que essas operações produzem, tá? Essas operações são operações produtivas e produzem certas coisas. Essas coisas são o que nós efetivamente estudamos na lógica. Então aqui a nossa concepção, ela vai estudar o conceito. Ela vai produzir o conceito. O juízo vai produzir a proposição, que é diferente de preposição, certo? A proposição é uma afirmação, uma asseveração, como Sócrates é mortal. E o raciocínio vai produzir o argumento ou silogismo. Esses são os 3 principais elementos da lógica, tá? Essas 3 coisas. E aí, todo o nosso estudo da lógica vão ser basicamente aprofundamentos, né? Nessas 3 operações, nesses 3 objetos, melhor dizendo, dessas operações. Em geral, a gente fala nessas 3 operações para encurtar, né? Para ficar mais fácil, mais simples, tá?
Mas o que se quer dizer mesmo são os produtos, as obras dessas 3 operações. Tá? Então, com o conceito, sei lá, conceito de homem, conceito de animal, isso são conceitos basicamente. Né? Sócrates não é um conceito. Sócrates é um nome próprio, né? Um substantivo próprio. Os conceitos são os substantivos comuns. Então, mesa é um conceito, por exemplo. Leão é um conceito, por exemplo. Tá? Os conceitos eles vão ter sempre uma intenção e uma extensão. Vamos colocar aqui dentro da matéria de conceitos. Eles vão ter sempre uma divisão, um duplo aspecto, que é uma extensão e uma intenção. A extensão, basicamente, é a amplitude de indivíduos abrangidos por esse conceito. Então, o conceito de homem abrange todos os homens existentes. A intenção são as notas essenciais desse conceito. Então, propriamente a razão de homem. Então, Aristóteles dizia que o homem é um animal racional. A intenção do conceito homem é animal racional, certo? E nós fazemos aqui algumas distinções. Existem alguns tipos diferentes de conceito, né? Os conceitos... alguns conceitos são gênero e outros são espécies. Então essa distinção já é uma distinção fundamental que entra aqui no nosso estudo. Animal é um conceito que é gênero, certo? Homem é um conceito que é espécie. Então o conceito de homem ele está contido no gênero animal. A definição de espécie é todo aquele conceito que está contido num gênero. A definição de gênero é todo aquele conceito que está contido numa espécie. Alguns conceitos são gênero e outros são espécies. Agora, existe uma certa coisa que caracteriza a espécie, que é o que a gente vai chamar de diferença, ou diferença específica, ou essência específica. A diferença específica é aquela nota, aquela característica que distingue a espécie do gênero e distingue, né, essa espécie das outras espécies desse gênero. Então, a racionalidade é a diferença específica do ser humano, que distingue o ser humano do animal, porque, né, não faz parte da intenção de animal possuir racionalidade, e distingue o ser humano do leão, do tigre, do macaco e assim por diante, porque nenhum deles é racional, certo? Agora, um conceito não é composto somente das suas notas essenciais, da sua diferença específica. Por exemplo, alguns seres humanos são brancos, outros são negros. Alguns seres humanos têm muitos pelos, outros têm poucos. Alguns seres humanos são altos, outros não. Então existe essa diferença. E existe também um certo tipo de notas que são os acidentes, que são aquelas notas que não são nem exclusivas de um conceito, porque não somente homens são altos e baixos, e também não são exaustivas, ou seja, nem todos os homens são altos, alguns são baixos. Tá? Por fim, uma quinta no caso, né? Uma quinta nota aqui é a propriedade. A propriedade é uma nota do conceito que decorre da sua diferença específica, mas não é essa própria diferença específica. Né? Então, por exemplo, o fato do homem ter linguagem articulada decorre do fato dele ser racional, que é a sua diferença específica. Ele não poderia ter linguagem se não fosse racional. Então, isso é uma propriedade do homem, mas não é a sua diferença específica. Esse conteúdo aqui já é o conteúdo dos predicáveis. Tá? Um tópico fundamental da lógica, que é explorado, por exemplo, no Isagoge de Porfírio. Nós temos também o estudo dos predicamentos. Porque, como nós vimos, toda espécie possui um gênero. Então, nós temos como se fosse uma divisão assim. Por exemplo, o gênero animal, contendo a espécie humana e outras espécies, espécie X, por exemplo. E o gênero animal, no entanto, ele também é espécie de um outro gênero. O animal é uma espécie de ser vivo. Então, ele está contido no ser vivo. E o ser vivo também é espécie. É espécie do ser corpóreo. E aí você vai subindo, escalando, e aí surge a pergunta se existe um teto para isso, né? Se existe um limite para isso. E a resposta é que sim, existe.
Esse teto é o predicamento, também chamado de gênero supremo ou categoria do ser. Existem basicamente 2 gêneros supremos, né? Na verdade, o segundo não é exatamente um gênero supremo, já vou explicar, que é a substância e o acidente. Ocorre que existem 9 tipos de acidente. E esses 9 tipos de acidentes, qualidade, quantidade, paixão, ação, etc. Esses sim são os gêneros supremos, ou predicamentos. Isso aqui também é um estudo fundamental de ser feito dentro aqui da matéria da primeira operação da inteligência. Outra coisa fundamental de ser compreendida nesse processo é que os predicáveis são entes de primeira intenção. Perdão, de segunda intenção. E os predicamentos são entes de segunda intenção. Tá? E aqui a gente entra em outra distinção fundamental que deve ser estudada, que são os modos de existência. O conceito, proposição, silogismo são todos entes, ou seja, coisas que existem, cujo modo de existência é razão, são entes de razão. Né? Existem outras coisas que são entes reais, diferentemente dessas coisas. Só que existem entes de razão de primeira e de segunda intenção, e essa distinção também é fundamental de ser compreendida na lógica. Como nós vimos, a inteligência ela sempre busca a verdade. Então, nós fazemos essas operações visando a verdade. Isso nós fazemos com essa intenção, isso significa, isso implica que nós buscamos a perfeição dessas operações. Nós buscamos fazer bons conceitos, boas proposições e bons silogismos. Tá? E o que é um bom conceito? Um bom conceito é um conceito adequado. E aqui nós temos um estudo também com relação a como produzir os conceitos adequados. O que é um conceito adequado? Um conceito que representa corretamente, né, o ente real a partir do qual se fez o conceito. Né? Porque o conceito ele reúne as notas essenciais de uma certa coisa, como animal racional no caso de homem. E você não pode incluir dentro da noção de um conceito notas acidentais, notas que não pertencem à essência desse conceito. Então, você deve buscar conceitos adequados, tá certo? E como se obtém os conceitos adequados, aí vem justamente a matéria de definição. A definição nada mais é do que a explicitação da intenção de um conceito. A explicitação das notas essenciais desse conceito. Quando você define um conceito, você torna explícito, né, o que você toma por essencial nesse conceito. E aí você faz um estudo na lógica do que é uma boa definição e as regras de uma boa definição, que deve ser exaustiva, exclusiva, não pode ser negativa e etc. Né? E entra também nosso estudo da divisão. Tá? Que é uma outra, por assim dizer, operação que nós fazemos. Nós podemos dividir conceitos. Assim como eu posso dividir uma biblioteca em vários setores, assim como eu posso dividir essa mesa, cortá-la em várias partes, da mesma forma eu posso dividir um conceito. Posso dividir, por exemplo, o conceito de homem, com base na etnia do homem, né? E aí dividir na etnia caucasiana, né, negroide, etc. E aí também temos o estudo dos elementos de uma divisão. Toda divisão tem um todo, tem partes e tem uma base. Tá? Esse estudo entra aqui também. O próximo passo aqui é a gente estudar a segunda operação da inteligência. Tá? Então nós partimos aqui para o estudo das proposições. O que é uma proposição? Eu dei um exemplo. Se eu digo, por exemplo, todo homem é mortal, nós temos então uma proposição, é uma afirmação. Tá? A proposição, como nós podemos ver, ela é um produto da inteligência da operação do juízo, né? O juízo, que é o ato de julgar. Esse ato de julgar necessariamente utiliza os conceitos, né, como matéria para realizar a operação. Por exemplo, quando eu digo que homem é mortal, eu estou julgando uma certa relação entre o conceito de homem e de mortal. Se eu digo, por exemplo, que nenhum triângulo é redondo, eu estou julgando uma certa relação entre triângulo e redondo. Se eu digo que o homem é necessariamente racional, ou digo que o homem é possivelmente brasileiro,
eu também estabeleço uma certa relação entre esses conceitos. É isso que a gente estuda aqui basicamente nas proposições. Então toda proposição vai ter também uma estrutura, certo? De matéria e forma. Deve ser estudada essa estrutura da proposição. Matéria e forma. A sua matéria são os conceitos usados nela. E a forma é precisamente a cópula que assevera uma relação entre esses conceitos. Tá? Que no caso das proposições simples é sempre uma cópula verbal. Né? Nós veremos depois que, no caso das proposições compostas, essa cópula é não verbal. Então a proposição vai ser composta de matéria e forma, e nós também podemos dividir a proposição, né, segundo diversos critérios. Então tem alguns tipos de proposição fundamentais aqui de serem conhecidos no início. A divisão segundo a quantidade. Aí temos as proposições totais e as proposições parciais. As proposições indefinidas. Proposições totais são proposições como todo homem é mortal, parciais, algum homem é mortal, indefinidas, o homem é mortal. Qualidade. E temos as proposições afirmativas e as proposições negativas. E natureza. A natureza do sujeito em questão. E aí temos as proposições singulares e gerais. Tá? Esses aqui são os primeiros tipos mais fundamentais, tá? Tipos mais fundamentais de proposição que devem ser estudados logo no começo, tá? E aí, com base nessa combinação entre quantidade e qualidade, nós temos o estudo das formas A e O. Vou colocar aqui na vertical. Um outro estudo fundamental aqui, o da distribuição. Tá? Estuda-se aqui a extensão dos conceitos dentro do contexto proposicional. Tá? Dependendo da forma I/O em questão, a distribuição dos conceitos muda. Uma proposição total distribui seu sujeito, mas se ela for afirmativa, não distribui seu predicado, e se for negativa, distribui seu predicado. Então, essa distribuição dos conceitos vai ser fundamental depois para analisar silogismos logicamente no futuro, tá? Que é a matéria que a gente vai entrar depois. Então, isso aqui é muito importante. E a questão da suplência, ou suppositio, ou suposição, tá? Que é o estudo do valor que os conceitos ganham quando eles são colocados dentro de uma proposição. Porque isso muda relativamente, tá? Conforme a suplência que está sendo utilizada na situação. Então, estudo da suplência, né? Que para quem já estudou filosofia da linguagem, linguística, e passou pelos medievais, sabe que a teoria da suplência tem muita relação com tem muita importância, melhor dizendo, para teorias do significado contemporâneas e modernas, tá? Esse estudo aqui é de extrema importância na lógica, e grande parte dos lógicos modernos que falam sobre lógica tradicional não conhecem bem essa teoria, por assim dizer, que é fundamental para se compreender certas coisas, tá? E aí, por fim, chegamos justamente naquilo que é a condição de perfeição das proposições, que é a verdade. Proposições têm que ser verdadeiras. Vou colocar verdade. Esse atributo da proposição se salta do fato de que ela é uma asseveração. A proposição é um tipo de discurso, um tipo de oração, por assim dizer. Discurso é um termo mais apropriado. E existem outros tipos de discurso, por exemplo, o discurso interrogativo, que são as perguntas, os discursos suplicativos, que são os pedidos, os imperativos, que são as ordens, e assim por diante. E nenhum desses tipos de discurso podem ser verdadeiros ou falsos, apenas as proposições. Uma pergunta não pode ser verdadeira ou falsa, somente proposições. Por quê? Porque somente as proposições são asseverativas. Então, é justamente do fato de ser asseverativa que ela é passível de verdade ou falsidade. Por isso que há, né,
essa potência, né? Essa passividade de ser verdade ou verdadeiro ou falsa é uma propriedade da proposição, né? E aí a gente estuda, por exemplo, condições de verdade. Quando que uma proposição é verdadeira ou falsa? Estudo fundamental, tá? E aí também valeria a pena acrescentar aqui um estudo dos tipos de discurso, assim como nós estudamos aqui no caso dos conceitos, os modos de existência. E aí, então, podemos partir para a terceira operação da inteligência. No caso, a obra da terceira operação, já escrevi no raciocínio aqui, mas então é o silogismo. Tá? Né? E aí nós temos o estudo aqui da inferência, do que é uma inferência. E nós vemos que o silogismo nada mais é do que uma certa relação que se estabelece entre proposições. Então, do mesmo modo, o silogismo ele também toma as proposições como matéria, né, para construir-se. Então, também temos tudo aqui da matéria e da forma do silogismo. A matéria do silogismo são os seus termos e proposições, né, conceitos e proposições. Premissa menor, premissa maior, termo menor, termo maior, termo médio, né? E a sua forma, que é o seu modo e a sua figura. Então aqui entra o estudo também do modo. Eu até colocaria continuidade aqui. Pegar um pouco mais para o lado. E aí nós entramos aqui no estudo da perfeição do silogismo. Como se obtém a perfeição do silogismo. Tá? A perfeição do silogismo é a sua validade. Pelo menos um primeiro passo da sua perfeição. Tá? O silogismo válido, né, ele não precisa ter somente proposições verdadeiras. Na verdade, independe completamente. Um silogismo ele pode ser válido tendo proposições falsas. Então são categorias diferentes. Você não pode chamar um argumento, um silogismo, de verdadeiro. Argumentos ou silogismos são somente válidos ou inválidos. Tá? Então, a compreensão do que é a validade, né, como sendo uma relação de implicação lógica das premissas numa conclusão, isso é fundamental. Tá? E um silogismo ainda mais perfeito é aquele que é correto. Então, o estudo da corretude do silogismo. Um silogismo correto é aquele que, além de ser válido, tem proposições verdadeiras e conceitos adequados. Só que como que nós podemos obter silogismos válidos? Por meio das regras do silogismo. Assim como nós tínhamos as regras da definição, nós temos aqui também as regras do silogismo. Tá? Isso aqui, pessoal, cobre o que eu chamaria de uma formação lógica bastante elementar, tá? Introdutória. Esse aqui, fundamentalmente, é o que cobre o meu curso Prolegômenos Academia de Lógica. Tá? É um curso de cerca de 20 horas. Tá? Então, talvez, de repente, para vocês isso aqui pareça pouca coisa, mas já deu 20 horas de curso, aproximadamente. Então, é relativamente bastante. Tá? E é um estudo introdutório de lógica. A gente falta uma segunda camada de estudo aqui que traga efetivamente um aprofundamento. Tá? Antes eu só tinha a minha academia de lógica, que era um curso que entregava tudo isso que eu considero, né, fundamental de ser estudado na lógica. Tudo isso que eu chamei de lógica básica, no sentido daquilo que né, essencial para qualquer pessoa ter de estudo de lógica. Tá? Agora, mais recentemente, eu me vi na obrigação de criar um curso mais introdutório de lógica. Por isso que eu criei os Prolegômenos Academia de Lógica. Os Prolegômenos é como se fosse um módulo de introdução à Academia de Lógica. Né? É como se ele estivesse dentro da Academia de Lógica. Então você que busca ter uma formação inicial introdutória, até às vezes para experimentar o que é lógica, ver se realmente gosta, se realmente quer estudar isso, eu indico que se estude, né, os Prolegômenos Academia de Lógica. Ele vai cobrir tudo isso aqui. Tá? E aí, quem é aluno dos prolegômenos pode abater os seus gastos com prolegômenos na hora que for comprar a academia. Então, vamos supor, você pagou, hoje custa R$350 os prolegômenos. Vamos supor que a academia custe 1.000 no futuro, quando ela for relançada. Você vai pagar
é 750, perdão, é 650. Né? Você vai abater o valor que você gastou com os prolegômenos para comprar a academia. Por quê? Porque o prolegômeno está contido já na academia de lógica. Tá? E a outra opção é você estudar por meio dos livros, que vão te trazer essa base também inicial. Tá? Agora, é necessário um aprofundamento para ter aquilo que eu chamo de uma formação base. Aqui você já pegou uma estrutura geral da coisa, mas isso não é o suficiente, você precisa se aprofundar. Então você vai, né, incrementar aqui alguns tópicos um pouco mais avançados. Tá? Então você vai estudar alguns tipos de conceitos um pouco mais diferentes, conceitos relativos e conceitos absolutos, né, conceitos empíricos e conceitos gerais, conceitos diretos e conceitos reflexos, e por aí vai. Tá? De repente, colocaria até antes dessa matéria um estudo dos tipos de signo, tá? Signo formal, signo material, signo artificial, signo natural. E aqui vem um estudo também extremamente importante, que é o estudo dos antepredicamentos. Uma matéria que é anterior, logicamente, aos predicamentos. Então, o estudo da analogia, da equivocidade e da univocidade, tá? Ou homonímia, sinonímia e paronímia. Tá? Tudo isso aqui vai ser estudado na primeira operação. Aqui, nas proposições, nós estudamos alguns tipos de proposições mais diferentes. Então, nós estudamos até aqui as proposições simples apenas. Nós estudaríamos as proposições compostas também. Teremos as proposições categóricas ou assertóricas em oposição às proposições modais. Teremos as proposições predicativas e as existenciais, como alguém comentou aí mais cedo. O que eu tenho dó de vocês é conseguir entender a minha letra depois. Tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês depois essa lousa. Tá? Mas qualquer coisa vocês voltam no vídeo aqui para reassistir. Tá? E essas proposições se dividem ainda em vários tipos. Né? Nós temos aqui, dentro das compostas, vou ter que jogar aqui para baixo. As proposições disjuntivas, vamos colocar antes as explicitamente compostas, que são aquelas em que a cópula não verbal da proposição está explícita. E aí nós teríamos as disjuntivas, as conjuntivas, as condicionais ou hipotéticas, e por aí vai. Aqui no estudo das proposições modais entra também o estudo dos tipos de modo, né? A lógica modal, essa parte que estuda proposições e silogismos modais, foi chamada na Idade Média de crux logicorum, né? A cruz dos lógicos. Aqui é uma das matérias mais complicadas da lógica. Tá? Aqui dentro desse conteúdo da segunda operação, a gente poderia incluir também o estudo dos princípios primeiros da lógica. São aqueles axiomas fundamentais que fundamentam tudo que se segue na lógica. Né? E aí isso já nos remete ao silogismo. O estudo dos princípios supremos do silogismo. São eles que fundamentam as regras do silogismo. Por que nós sabemos que essas regras são verdadeiras? Porque elas estão fundamentadas nesses princípios. E como nós sabemos que esses princípios são verdadeiros? Porque eles estão fundamentados nos princípios primeiros da lógica. Tá? E aí, mais um estudo aí dos tipos de silogismo também. Silogismo categórico, o silogismo modal, silogismo simples e silogismo complexo,
Dentro do complexo nós temos os silogismos disjuntivos, silogismos condicionais, dilema, que é basicamente uma mistura do disjuntivo com o condicional. Isso aqui me lembra que eu esqueci de colocar as proposições implicitamente compostas aqui. E aí nós temos proposições exceptivas, proposições exclusivas, proposições reduplicativas, tá? E aí voltamos aqui para os silogismos complexos. Dilema, combinação dos dois, basicamente. E temos também os silogismos compostos. Uma distinção que está implícita nos autores, mas a diferença seria basicamente que o complexo ele tem proposições compostas, enquanto que o silogismo composto é um silogismo que tem vários silogismos, né? Então nós temos polissilogismo, sorites, epicoerema, tá certo? Acrescentaria aqui também as reduções. Redução ao absurdo, redução impossível, redução ao falso. Tudo isso vai ser estudado na nossa academia de lógica, tá? Com perfeição, de forma bastante completa. E temos aqui outras divisões, tá? Que são divisões do silogismo simples, com relação ao nível de adesão que se tem. Nós temos os silogismos apodícticos ou necessários, os silogismos dialéticos, silogismos errôneos e os silogismos sofísticos. Com relação ao caso, temos os silogismos retos e oblíquos. Então, com relação à qualidade, afirmativos ou negativos. Tá? Com relação à completude, completos e incompletos, também chamados de entimemas. E temos aqui então um estudo dos tipos de silogismo. Esqueci de uma coisa importante. Lá na primeira operação, estudo fundamental das proprietates ou propriedades terminorum, dos termos. Importantíssimo. Estudo que se desenvolveu principalmente na Idade Média, na Baixa Idade Média. E aqui resta também um estudo dos outros tipos de inferência. A princípio nós tínhamos estudado, né, tudo isso aqui são os tipos de silogismo dedutivos. Restam ainda os indutivos. Indução. E aí entra as regras da indução, do argumento indutivo. Os princípios da indução. Assim como o silogismo tem seus princípios, o dedutivo, o indutivo também tem, né? E aqui nós temos uma discussão epistemológica bastante interessante e complicada, né? A estrutura da indução, do silogismo indutivo. Estrutura. E temos também a abdução. Tá? Temos aqui um tipo particular de indução, que é o raciocínio analógico, tipos de inferência diferentes. Tá? Acrescentaria inferência sintética versus inferência analítica. Questão importante também. Um estudo de falácias, para fechar. Falácias formais, falácias dialógicas e monológicas, falácias informais, um estudo de metodologia. E pronto, é isso aqui que eu considero, tá? Que deve compor a formação base ou formação básica de um estudante. É bastante coisa, é um estudo denso, tá? Mas vocês estudaram provavelmente muito mais do que isso de matemática na escola, tá? Então, muitas pessoas olham para isso aqui, nossa, tudo isso, principalmente as pessoas que não têm uma vocação intelectual, acham que é muita coisa. Só que você estuda tudo isso de várias matérias durante a sua vida, na escola, tá? A diferença é que a lógica
que deveria estar na sua escola não está. Né? E aí você precisa correr atrás adulto de resolver esse problema. Infelizmente, eu também tive que correr atrás disso aí. Da lógica em particular eu comecei na adolescência mesmo. Mas de outras disciplinas como a matemática, a física, eu tive que correr atrás adulto, porque a minha formação escolar não foi tão boa. Tá? Então, você tem duas opções de estudar isso aqui. O fato é, você deve estudar. Você pode ignorar esse fato, você pode se auto-enganar, se evadir do seu dever, né? Do compromisso que você deveria ter com a sua própria inteligência, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua religião, né? Ou você pode encarar o fato de que você deveria estudar isso, enfrentar frontalmente essa verdade e correr atrás do prejuízo. E aí você tem duas opções. Usar os livros. Eu tenho uma lista de livros aí no meu canal, né? Eu tenho um vídeo recente aí chamado Como Estudar Lógica ou algo assim, em que eu passo uma listinha, né? Só que para você estudar tudo isso aqui com perfeição, né? Com qualidade, com profundidade, com exemplos, com exercícios, por meio dos livros vai ser muito mais demorado. E se você decidir comprar os físicos, muito mais caro. Qual que é a forma mais fácil? Meu curso. Tá? Você vai fazer isso em menos tempo, com a garantia de um conhecimento bom e verdadeiro, né? Que só o ensino com um professor garante, com uma autoridade no assunto. Tá? E por menos dinheiro. Então há uma economia em todos os aspectos. Tá certo? Quando você estuda por meio da Academia de Lógica, que contém tudo isso aqui. E só Deus sabe como é difícil você fazer um estudo exaustivo disso aqui no Brasil. Porque a verdade é que não existem muitas boas obras de lógica traduzidas para o português. Tá? Existe uma grande carência de obras de lógica traduzidas para o português. Inclusive, quero resolver isso aí, tá? Futuramente. Mas o fato presente é esse. Eu tive que buscar livros em latim, livros em inglês, livros em espanhol, para conseguir obter a minha formação em lógica. E hoje, graças a Deus, você não precisa passar por toda essa dificuldade. Se você optar por passar, não tem problema. Também tem o seu valor. Também tem os seus benefícios. Mas eu decidi proporcionar, né, um caminho mais fácil para aqueles que decidirem optar por esse caminho. E esse caminho é por meio da minha Academia de Lógica. Tá? Como eu disse, atualmente a Academia de Lógica se encontra fechada, vai ser relançada. Mas nós temos os Prolegômenos Academia de Lógica, que é um curso de introdução que vai cobrir, digamos assim, 1/3 desse conteúdo que está aqui. 1/3. Tá? Aproximadamente. Você compra os Prolegômenos, é um curso barato. Tem uma formação base. Gostou? Ótimo. Espera a academia relançar, que se Deus quiser vai ser nesse ano. E pronto. Resolve esse problema ainda nesse ano. Né? Resolve essa pendência. E a partir daqui segue com uma vida diferente. Não gostou? Fica só na formação base. Você vai estar mais inteligente que a média, né? Com os prolegômenos, sem dúvida alguma. Mas vai faltar um certo aprofundamento que a academia te proporcionaria. Tá? A Academia de Lógica te proporcionaria. Tá certo? Então, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E muito obrigado.